paz, meus irmãos. Mais uma vez, nós estamos reunidos, de forma online para darmos continuidade na Escola Bíblica Discipuladora. Nós entramos na aula passada no módulo Autoridade Espiritual e Submissão e hoje é a aula 2 desse módulo. A aula 2, o título dessa aula é o propósito da autoridade. Tá? Os objetivos desta aula é entendermos o propósito da liderança de uma igreja local e reconhecer as atitudes que envolvem um relacionamento saudável com a liderança. Estes são os propósitos da aula de hoje. É interessante que o nosso material de apoio ele fala sobre, quando ele fala da questão, quando ele olha para a igreja, o material ele diz que algumas pessoas, no caso alguém, uma vez, ao enxergar essa questão do relacionamento entre as pessoas de uma igreja, de uma comunidade local, falou que isso era uma impossibilidade sociológica. O que isso quer dizer? Diante das diferentes características que a gente encontra em cada indivíduo de uma igreja, a princípio, num primeiro olhar, a gente acaba chegando a uma conclusão que aquela instituição e aquela estrutura, ela não vai conseguir se permanecer. Ela não tem como se perpetuar devido às diferenças das pessoas que compõem aquele grupo. Mas aí o autor também ele diz que, na verdade, mesmo isso sendo uma realidade, o grupo de pessoas que compõem uma igreja são pessoas tão distintas, com pensamentos tão diferentes, e mesmo que de repente numa olhada, num primeiro olhar raso, a gente fique perplexo de como é que uma estrutura formada por pessoas tão diferentes consegue obter êxito nos seus empreendimentos, nas suas atividades. E o autor fala que isso só é possível através da pessoa do Espírito Santo, que age nessa comunidade de uma forma geral e em cada indivíduo, fazendo com que aquelas diferenças que são saudáveis, normalmente, elas não é um fator impeditivo de que aquela organização se una em prol de um mesmo objetivo, de um objetivo comum. E quando nós tratamos acerca da questão da pessoa do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, nós falamos como o Espírito Santo age na vida das pessoas, de cada indivíduo, de forma que cada pessoa, na sua particularidade, venha contribuir para a edificação de um todo do corpo. Tá? Quem quiser, de repente, se aprofundar um pouquinho mais nessa temática, é só voltar algumas aulas no nosso material que está disponível no YouTube da igreja, que vai ter acesso lá, vai poder entender um pouquinho melhor como se dá essa situação. Quando pensamos em autoridade, isso é uma frase que tem no material. Quando pensamos em autoridade, podemos associar com as palavras ordem e organização. O contrário é o caos, ou seja, a ausência de ordem. E realmente, irmãos, toda estrutura, qualquer instituição, o que quer que seja que existe, se faltar essa organização que vem através de uma autoridade, de um modelo, fica um pouco complicado. A gente vê isso no cosmos. Eu não sou da área científica, mas é consenso de que se as coisas fossem diferentes, a atuação do planeta, enfim, a formação dos gases, enfim, se alterasse esse modelo, essa organização, provavelmente nosso planeta seria um planeta inviável para se ter vida, tá? E os homens estudam
os outros planetas e eles veem a diferença, né? Como existe climas que são empecilhos para a geração de vida em outros planetas. E o nosso não, ele é totalmente organizado. A medida dos gases, a formação do solo, enfim, eu não sou da área, então, né, não saberia explicar, mas foi só um exemplo para a gente entender que essa questão de liderança, de autoridade e de organização, ela está presente em tudo em nossa vida, e na igreja não seria diferente. O texto de abertura do nosso material, que nos dá base inicial para a nossa aula, é o texto que a gente encontra em Efésios 4:16. Tá? Aqui está numa versão da NVI, que é a nova versão internacional, que diz assim o texto. Dele, todo o corpo ajustado é unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Era o que nós estávamos falando acerca dessa questão da diversidade. Existe a diversidade, mas através do Espírito Santo, do auxílio do Espírito Santo, todos contribuem para a edificação do corpo. E isso só é possível pela atuação do Espírito Santo, que age de forma com que aqueles indivíduos ali abrem mão das suas vontades individuais por amor e se empenham no benefício do corpo, né? Se empenham no objetivo comum de edificar a comunidade e se auto-edificar, né? Cada um edificando o outro e se edificando a si também, tá? Cada um contribuindo da forma que pode e esse bem comum vai ser alcançado. Tá? E a igreja, uma coisa muito interessante, porque a igreja ela não faz esse processo todo apenas para si. Tá? Isso também é estendido para as pessoas à volta da igreja e outras pessoas, às vezes. De repente não precisa ser um vizinho, mas aqueles que precisam, e a igreja tendo recursos, tendo condições, é papel da igreja também ajudar a sociedade que clama por algum alento, por alguma ajuda. Tá? A igreja tem esse papel e graças a Deus, porque a nossa igreja, na medida do possível, se empenha nessa atividade também. Tá? Eu trouxe uma definição de autoridade que diz assim: a autoridade significa o direito e a capacidade de comandar, fazer leis, exigir obediências e julgar. Em outras palavras, a nossa autoridade é o fundamento ou padrão que temos para distinguir o certo e errado. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a autoridade ela é caracterizada, vamos botar assim, por aquela pessoa que tem competência para determinar o padrão. O que isso quer dizer? Eu não posso... né, vamos botar um exemplo dessa situação que tem sido muito discutido hoje à nossa volta. Né? E nós estamos, infelizmente, ainda enfrentando esse momento de pandemia e existe essa discussão em relação à questão de quem são as autoridades competentes para determinar os procedimentos padrões que devem ser seguidos pela sociedade. É de consenso que são as pessoas da área médica, são as pessoas que têm conhecimento de causa em relação à questão de lidar com pandemia, né, com situações adversas na área da saúde. Não, por quê? Porque essas pessoas têm essa autoridade, têm esse conhecimento. E então, automaticamente, elas exercem essa autoridade porque elas têm conhecimento de causa para dizer, ó, esse é o modelo certo, esse é o modelo errado, esse daqui não é eficaz. E assim é também em toda a área científica. À medida que vão sendo feitos os procedimentos, os testes, vão identificando, ó, isso aqui, esse resultado aqui é positivo, esse resultado é negativo, e aí vai gerando um padrão onde a gente vai entender que ó, a autoridade está ali naquele estudo, está ali naquele resultado. Então, a autoridade, ela não é só
No material a gente vai também esmiuçar um pouquinho melhor isso, mas a autoridade não é só quando alguém recebe um título, é delegado a ela um poder, não necessariamente isso. A autoridade é também pessoa competente para lidar com aquela situação. É aquela pessoa que é o padrão naquela situação. Isso é muito interessante falarmos sobre isso, por quê? Porque nós olhamos para Deus e entendemos que Deus é a nossa autoridade. Por quê? Porque Deus é o padrão. Deus é o padrão de justiça, Deus é o padrão de amor, Deus é o padrão da verdade. Então, a gente entende esses adjetivos através da pessoa de Deus. E não é diferente. Não são esses adjetivos que definem a pessoa de Deus. Mas quando nós queremos entender o que é justiça, olhamos para Deus. E aí a gente entende o que é justiça. Por quê? Porque Deus é justo. Quando nós queremos entender o que é amor, nós olhamos para a pessoa de Deus. Por quê? Porque ele é a autoridade nesse assunto. Ele é quem pode falar de uma forma mais objetiva possível, porque ele domina totalmente esse conhecimento, esse conceito. E através dele é que a gente tem um parâmetro, que a gente tem um padrão. E isso se estende para outras áreas também, como dentro das instituições, a gente acaba também olhando, enxergando os indivíduos que exercem liderança como autoridade. Por quê? Porque eles têm conhecimento. Às vezes são pessoas que já têm bastante experiência de atuação naquela área. São pessoas que às vezes tiveram oportunidade de fazer algum tipo de investimento de técnico, né, para poder ser competente naquela área, ser o padrão, né? E é isso. Tá? Essa definição nos ajuda a compreender um pouco acerca da questão da autoridade e não enxergarmos a autoridade apenas como alguém que foi delegado a ela um título ou alguém que assumiu uma responsabilidade. Tá? Em Marcos capítulo 10, do 42 ao 45, diz assim: E Jesus o chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Essa talvez, irmãos, a melhor, vamos botar assim, aplicação da questão da autoridade dentro do nosso ambiente eclesiástico, da nossa fé. Porque a autoridade que nos é dada através da pessoa do Espírito Santo, né, essa autoridade que é instituída por Deus sobre nossas vidas, essa autoridade não é uma autoridade que nos dá simplesmente o status, o poder, né? A gente não como no meio secular, né, vamos botar aí assim, instituído de um cargo, de uma função que receberemos os louvores, os méritos. Não é só isso. Na verdade, essa autoridade, esse poder que é instituído sobre nós, ele só está sobre nós para alcançar os outros, para ser aplicado sobre a vida dos outros, né? Nós sabemos, é muito interessante quando a gente lembra daquela parábola, quando Jesus vai falando acerca dos talentos, e ele fala que a quem muito é dado, muito é cobrado. Por quê? Porque aquilo que chega sobre a minha vida, ela vem até mim, mas ela não pode ficar retida em mim. Ela tem que extravasar, tem que transbordar e alcançar os outros. Porque a nossa autoridade é uma autoridade para servir, como o exemplo do nosso Senhor Jesus, que abriu mão da sua glória, abriu mão do seu status como Deus e veio ao mundo, né, se fez homem e
se entregou, se lançou na morte de cruz por nós. Então, nós que somos cristãos, nós temos que ter esse padrão de autoridade, né? Que é uma autoridade para servir, tá? Porque se a gente simplesmente buscar termos autoridade para sermos superiores aos outros, irmãos, não há, assim, o Espírito Santo não atua nesse ambiente, nesse coração, tá? Isso é muito perigoso. Infelizmente, onde há poder, né, onde há essa questão, às vezes a gente deixa se levar, o nosso coração começa a ser corrompido, né, e aí começa às vezes a ter movimentos estranhos, atitudes estranhas, né, e aí a gente percebe, irmão, que a edificação do corpo não está acontecendo, tá? As decisões são autoritárias e não há paz naqueles que estão debaixo daquela autoridade, tá? Isso é muito triste, irmão. Nós vemos uma igreja local que começa a sofrer com essa situação, assim, onde aqueles que exercem autoridade não são autoridades ali no sentido de servir e estar empenhado no bem comum da comunidade. Hebreus, Hebreus capítulo 13, no verso 17, diz: isso é uma coisa também, irmão, porque a gente não pode também usar como desculpas essa questão de que a autoridade é para servir e fazer disso motivos que a gente venha, de repente, trazer ao invés de somar com as autoridades da nossa igreja, né, com os oficiais, que são os líderes de ministério, o pastor, os diáconos também, que exercem autoridade ali nos momentos em que eles estão cumprindo seus ofícios, e a gente achar que eles estão ali simplesmente para nos servir e não querer contribuir de forma nenhuma. E o Hebreus capítulo 13, no verso 17, diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de você como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O que o texto está querendo dizer, né? Como eu esbocei. Se a gente olhar para as pessoas que exercem autoridade no meio eclesiástico, no nosso meio, e a gente achar que eles são pura e simplesmente nossos serviçais, nós estaremos colocando sobre eles um fardo, um peso, e aí eles vão realizar as suas atividades, às vezes, com uma certa dor, com dificuldade, e aquilo que eles poderiam, de repente, fazer de forma tão legal, tão boa para nós, às vezes não tem muito resultado. E aí, no final, acaba que assim que nós teremos sofreremos também, porque né, um exemplo, nós temos ali o nosso pastor que prega, né, que tem a missão de trazer a mensagem, e aí o nosso corpo está tão enfermo, cheio de briga, né, a gente começa a ter tantas situações adversas ali no nosso meio que a gente expõe e leva a situação para o pastor, e o pastor começa a ficar tão triste por ver as suas ovelhas ali naquela situação, que às vezes ele não consegue tá bem para preparar uma boa mensagem, ele não consegue, enfim, irmãos, e aí, sabe, irmão, às vezes, irmãos, tem situações em que o pastor cai doente de estafa, de tanto ter que trabalhar para lidar com problemas complexos que a igreja, que o fardo que a igreja coloca sobre eles. Claro que eles estão ali com essa missão de ajudar, de contribuir, mas se a gente tiver um certo cuidado por eles também, principalmente de chegar junto, de procurar ver, né, a autoridade ali, olha, o que eu posso ajudar, o que eu posso contribuir, e aí todo o corpo vai sentir melhor esse empenho de todos, e com certeza
a edificação comum vai ser muito melhor, é muito mais fácil e vai ser muito mais prazeroso por eles. Enfim, irmãos, nós devemos todos agir com amor, com cuidado e com zelo. Tá? É isso que o texto tá querendo trazer importância. E que a gente tenha cuidado com os nossos líderes e com as nossas autoridades também. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 12 ao 13, diz assim o texto: Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. É basicamente isso que eu estou falando, irmãos. E olha, o texto finaliza dizendo, vivem em paz uns com os outros. Por quê? Porque não é só problemas de atritos que a gente vem a ter com a liderança. Às vezes né, a gente pode discordar de algumas posições da liderança e começar a ser objeção. Isso já, por si só, já é desgastante, já gera uma situação tão ruim, tão negativa, mas também a falta de harmonia entre nós, que somos membros, que somos parte do corpo, isso também é muito prejudicial para toda a autoridade, para toda a liderança, para todo o corpo da igreja, irmão. Nós podemos sim discordar, sentarmos e conversarmos, né? Infelizmente, hoje a gente está vivendo uma situação tão ruim dentro do cenário político que tem gerado tanto atrito, tanta divergência entre os irmãos que acaba às vezes gerando certo até mesmo ódio, irmão, sabe? De pessoas dentro de uma mesma comunidade se odiando simplesmente porque são de posições políticas divergentes, quando na verdade o que a gente deveria fazer era reter o que é bom de cada modelo, tá? Não vou me estender nesse assunto porque eu sei que os irmãos têm maturidade para entender o que eu estou falando. E aí algumas observações minhas, tá, irmão? Pessoais. Todo relacionamento com Deus se pauta nos princípios de respeito e autoridade. Se não houver, irmãos, esse respeito, sabe assim, irmãos, não vai ser saudável o nosso relacionamento com Deus. Porque nós vemos esse princípio sendo instruído, sendo aplicado em toda a Bíblia. Desde a formação ali do Éden, quando Deus forma o homem e a mulher, e ele dá ali uma ordem direta, não coma. E aí o homem, obedecendo a Deus, né, ele come, e a gente vê o caos que foi gerado pelo simples fato de não respeitar a autoridade de Deus. Então, isso rompeu, porque aquela relação que o homem tinha com Deus no Éden, de Deus vir durante toda a tarde e estar ali com o homem e se relacionando, querendo... Eu não sei, irmão, mas conjectura aqui, de repente, Deus falando, e aí, como é que foi hoje? Você lá cuidando dos animais, cuidando da terra, e aí o homem falando, poxa, hoje eu colhi isso, eu colhi aquilo. Enfim, irmão, sabe, aquela coisa gostosa que o homem tinha relacionar com Deus, né, quando o homem era puro, né, sem ter tido a queda original ali que destruiu o relacionamento do homem com Deus. Aquilo deveria ser muito perfeito, irmãos. A gente não consegue nem conjecturar assim de uma forma plena. E foi rompido simplesmente porque não se deu atenção à autoridade ali instituída por Deus, à ordem de Deus. Quebrou-se um princípio e toda a ordem ali foi destruída, e o mundo inteiro, como a própria Bíblia diz, passou a sofrer em função daquela atitude de desrespeitar a autoridade de Deus. E a outra observação que eu faço é que, para nós que somos cristãos, a maior autoridade é a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática. E então, assim, por que ela tem
ela exerce esse papel, ela tem essa autoridade, porque é ela quem revela a pessoa de Deus, assim, de uma forma mais plena. Nós temos a natureza, nós temos o contemplar do universo, ele revela a glória de Deus, ele expressa a glória de Deus, sim, mas aprove Deus de permitir que a sua autorrevelação, de uma forma gradual, fosse compilada dentro desse material que a gente hoje nós temos como a Bíblia. Então ela passou a ser ter essa autoridade de ser de ter esse respaldo de dizer os princípios que nós devemos ter, a forma de agirmos, de atuarmos. E é interessante, irmãos, porque ela não se exclui, né? Assim, ela não deixa de emitir opinião sobre vários relacionamentos, vários pontos, quer seja entre casais, quer seja no relacionamento entre pais e filhos, até mesmo entre senhores e servos. A Bíblia ela tem essa preocupação de mostrar um modelo, de dizer o padrão. Então, ela é a autoridade no nosso meio. Tá? Então, nós que somos cristãos, nós devemos olhar para a Bíblia e entendermos que ela é autoridade no nosso meio e que o nosso caminhar precisa ser pautado sobre ela. Tá? Ela é a maior autoridade instituída por Deus que nós possuímos de uma forma, de um acesso rápido, fácil e que nos orienta e de uma forma muito competente. Em Mateus, no verso, já caminhando, tá, irmão, para o final dessa aula, Mateus 28, do verso 18 e 20, esse é até um texto também que foi da primeira aula, mas eu optei também por trazê-lo novamente, que esse é um texto para mim também muito forte, né, vamos botar assim, que trata dessa questão. Que diz assim: Então Jesus, aproximando-se deles, e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Por que eu acho esse texto tão forte assim quando fala da questão da autoridade? Porque esse texto, Jesus se apresenta como toda a autoridade, né, nos céus e na terra, e de fato, e ele nos dá uma missão, irmãos. Ele nos dá uma missão de ide, fazendo discípulos por todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ele nos dá uma missão de propagar esse evangelho dele. Na verdade, propagar a sua pessoa, porque o evangelho é Jesus. O Jesus é essa boas novas. Então, se nós como igreja, nós cremos na autoridade da pessoa de Jesus, nós iremos respeitar a sua autoridade e cumprir sua missão. Se porventura, irmãos, assim, nós negligenciarmos a nossa missão, nós estamos descumprindo, nós não estamos respeitando a autoridade do Senhor sobre nossas vidas, tá? Então, assim, quando a gente fala sobre acerca da questão da autoridade, não é meramente uma questão sabe, assim, de obediência cega. Não, na verdade, nem isso é. É uma questão de que nós devemos entender o nosso chamado, a nossa missão. Tá? E entendermos que esse chamado e essa missão, quando nós nos propomos a cumprir, nós estamos respeitando a autoridade do nosso Deus, estamos realmente afirmando que Ele é Senhor sobre nossas vidas, porque nós o respeitamos, aquilo que Ele nos dá de orientação, de comando, nós respeitamos, ou seja, então Ele é de fato a minha autoridade. Imagina você, irmão, se eu sou um funcionário de uma pessoa, né? Vamos dizer, eu trabalho num determinado ambiente, numa empresa, enfim. E aí eu recebo uma missão
E vamos, para ficar, né, mais fácil o entendimento, vamos dizer que eu trabalho numa fazenda e o meu senhor me dá um comando de extrair lá, colher laranjas, né, na fazenda dele. E aí ele sai e aí de repente eu tô lá na fazenda do vizinho extraindo limão, colhendo limão do vizinho. Sabe, irmãos, então assim, o que eu estou evidenciando? Que eu não sou servo do meu Senhor, porque se ele me dá um comando, pede para que eu venha trabalhar na fazenda dele, e quando ele sai, eu vou lá para a fazenda do outro para trabalhar para o outro, de que eu efetivamente eu estou sendo servo? Entendeu, irmão? Então é isso que eu queria que ficasse muito evidente no nas nossas vidas, que para nós sermos efetivamente servos do Senhor, nós precisamos respeitar a sua autoridade, e ao respeitar a sua autoridade, nós devemos cumprir a sua missão. Tá? Isso é um papel de toda a igreja. Como eu falei, né, já estávamos finalizando essa aula, e por último eu digo só isso para os irmãos. Todo cristão possui autoridade. Essa autoridade ela nos é dada pela pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos dá essa responsabilidade. E nós temos autoridade. Nós temos autoridade sobre o inferno, sobre os demônios e as suas hostes demoníacas. O Senhor, o Espírito Santo, ele nos dá essa autoridade, né? Através do nome de Jesus nós temos essa autoridade de expulsar demônios. Nós temos autoridade sobre as enfermidades. A Bíblia fala acerca disso também, que o Senhor nos colocou essa autoridade. Mas assim, toda autoridade que procede da pessoa de Deus é para cumprirmos a vontade de Deus. Então assim, não é um poder que está em mim e que eu exerço a meu bel prazer. É à medida que o Espírito Santo de Deus quer atuar em minha vida, de forma a que eu venha manifestar o dom de cura e levar cura aos outros. Tá? Então, nós temos essa autoridade enquanto nós somos cristãos. E temos autoridade para ministrarmos a palavra de Deus. Todo cristão tem essa autoridade para falar e anunciar acerca da pessoa de Jesus. Tá? Então, assim, eu finalizo essa segunda aula do módulo Autoridade Espiritual e Submissão, que fala sobre a importância da autoridade, o propósito da autoridade. Amém, irmãos.